O tempo de Jeffrey aqui tinha acabado. Muito em breve ele estaria no útero de sua mãe terrestre e nasceria em seguida. Enquanto a vibração de Jeffrey se ajustava à terra, seu guia estava com ele, assim como estaria através de toda a sua estrada terrestre. Com uma voz suave e calma, o guia disse: esta encarnação será de grande sofrimento e provas. Você está em uma missão e a maioria das encarnações missionárias transbordam de dor e sofrimento. Prepare-se então. O caminho que você escolheu é longo e difícil, mas você conhece suas fraquezas, assim como conhece seus poderes. Use esses poderes para iluminar o caminho que você escolheu. Peça orientação e o caminho será iluminado para você. Ele sorriu, sabia do que seu guia estava falando. Jeff era um espírito de conhecimento e perspicácia, mas era também um espírito fraco. Seu espírito desistia facilmente, rendendo-se ao prazer, ao conforto e à popularidade, como se estivesse lendo os pensamentos de Jeff. O guia falou suavemente: em breve você nascerá um homem homossexual numa família americana conservadora e religiosa. Seus próprios pais talvez o rejeitem. Você mesmo talvez não se aceite. Será uma provação não só para eles, mas também para você. Ele sabia que iria morrer de uma doença terrível. O vírus iria dolorosa e implacavelmente destruir seu corpo, mas isso não faria diferença para ele. Jeff sabia que o corpo de carne era meramente uma concha onde o espírito vivia. Ciente da própria fraqueza, ele pedia pela força que iria precisar para vencer. Força não para suplantar a dor física, mas para resistir aos sofrimentos emocionais que teria de suportar. Ele conhecia sua missão: morrer de um vírus chamado AIDS, para tocar aqueles que não o aceitavam e ensinar, por meio de sua morte, que ele não era diferente de nenhuma outra pessoa. Tenho o talento para alcançar minha meta, disse ele para si mesmo. Por meio de minha vida e de minha morte, serei uma voz que se erguerá e tornará a divindade que vibra em cada pessoa. Aquele que em breve seria Jeff sabia que seria um entre milhões que morreriam de AIDS. Mas ele também sabia que poderia tornar-se um dos poucos a chamar a atenção do mundo para o verdadeiro sentido da vida, graças à sua morte. Se ele conseguisse, teria realizado sua missão, vencido suas fraquezas que haviam causado seu fracasso no passado. Todas as peças do mosaico se encaixaram no lugar. Um espírito que no passado fracassou por fraqueza morreria por isso, não porque sua homossexualidade fosse um pecado ou uma abominação diante de Deus, mas porque sua morte fazia parte de um plano divino. O mosaico estava completo agora.
Um espírito avançado encarnando para ensinar à humanidade uma lição de fraternidade. Se aqueles na esfera terrestre aprendessem com ele, eles avançariam, a humanidade progrediria e sua missão estaria cumprida. Assim que o espírito se ajuntou à vibração da Terra, Jeff viu sua encarnação diante dele, nascendo como um bebê. Ele seria chamado de Jeff por seus pais e lentamente, normalmente, ele iria se transformar no rapaz e no tempo prescrito se tornaria um homem. Então o homem morreria, relegando o espírito de volta a esta vibração. O plano estava traçado. Ele, por meio de suas escolhas, iria determinar o resultado. Jeff poderia renegar sua homossexualidade para si mesmo e para seus pais, assim privando sua mãe e seu pai de terem a chance de fazer suas próprias escolhas. Vencendo os preconceitos, ele poderia escolher não tornar público sua doença e assim negar seu testemunho a milhões de almas terrestres que teriam a chance de se desenvolverem. Ele poderia divulgar, dramatizar sua vida e assim milhões poderiam ser tocados, ou ele poderia morrer de forma lenta e anônima. Agora, momentos antes de sua alma deslizar para dentro do embrião que se formava, ele tinha conhecimento de suas responsabilidades. Ele estava nascendo nessa específica família, não apenas para ser testado, mas para testar também. Ele seria talvez o pivô que forçaria sua mãe a fazer uma escolha entre sua própria moralidade, seu marido e seu querido filho. Ele seria uma provação para o pai, um homem intolerante e fanático. Continuaria ele a amar um filho que escolherá para si mesmo uma vida sexual proibida e tida como depravada? Ele seria um teste para milhões de almas. Poderiam eles colocar seus próprios ódios e preconceitos de lado e serem mais humanitários, enxergar a humanidade como um todo e, acima de tudo, isso estava a aprovação pessoal do próprio Jeff. Se ele não pudesse superar suas próprias vergonhas, suas próprias fraquezas e a própria rejeição de si mesmo, nada disso iria acontecer. A maior prova era para ele. Ele precisava compensar o talento perdido no passado. Se não conseguisse isso, sua morte e até mesmo seu nascimento não teria razão de ser. Suavemente ele deslizou desta dimensão para a de vocês. Ele era Jeff e o seria pelos próximos 43 anos terrestres.